Bem, quando a gente vai ler sobre o assunto, eu mesma, quando eu comecei a estudar para poder fazer o roteiro e tal, a gente percebe que surgem algumas palavras bem comumente ditas, usadas nessa área, né, quando a gente fala de genética. Então, essas palavras, ou até algum conjunto de letrinhas, seriam DNA, gene, cromossomo e assim por diante. E só que cada um vai ter ali, né, a sua função, a sua característica. Tu pode dar uma ideia para a gente, geral, também, de uma maneira que todo mundo possa entender, sobre o que são esses entes da genética e qual que seria a função de cada um deles? Esses conceitos básicos eu acho que são importantes, né, para a gente discutir e entender a genética. E eu até costumo falar nas minhas aulas, né, que quando a gente aprende genética, às vezes a gente aprende de uma maneira muito compartimentalizada. Então, em um capítulo diz o que é DNA, em outro capítulo diz o que é gene, em outro capítulo diz o que é cromossomo, e às vezes, né, mesmo dentro da área da saúde, as pessoas não conseguem conectar esses conceitos, né. Então, começando assim, né, do DNA, que é um termo muito comum, muito utilizado para a gente tentar juntar esses que são os principais, né, DNA, gene e cromossomo. O DNA, a gente diria assim que é um material químico básico, né? Então, se a gente pensar nas moléculas que são responsáveis pela vida, as moléculas biológicas, a gente tem, né, as proteínas, os açúcares, né, as gorduras e os ácidos nucleicos, que é um tipo de molécula. E o DNA é um ácido nucleico, e é então essa molécula que vai armazenar a informação, né, dos nossos tijolinhos, né, de como é formado, né, um organismo vivo. Então, o DNA, quando a gente fala em DNA, a gente tem que pensar naquela figurinha que é a mais famosa, que quando a gente fala em DNA, todo mundo vem na cabeça, que é aquela, né, dupla hélice, aquela escadinha, né? Então, essa é, na verdade, a estrutura molecular do DNA, que é formada pelas letrinhas, que as pessoas também conhecem muito, né? Então, o que se repete ali nessa molécula são as letrinhas, que a gente chama de bases nitrogenadas, né? Que é o ACTG, e que essa estrutura, então, né, dessa molécula, ela está muito relacionada, tem características muito especiais que está muito relacionada com essa informação tão importante de armazenar genética. Então, o DNA e quando a gente fala e olha, está em rótulo de shampoo e está em tudo que é lugar, as pessoas às vezes têm a ideia de que a gente vai enxergar esse DNA. Então, essa é uma estrutura muito micro, a mais básica, que a gente não enxerga, nem em microscópio, né? Então, o DNA seria